Assim te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A você que fica, quero convidar você a, uma vez mais, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 104. Hoje é o nosso penúltimo encontro com esse Salmo. Penúltimo, porque nós estaremos avançando para outro Salmo. Semana que vem a gente fecha o Salmo 104. Eu penso em a gente continuar nessa tocada aqui, ó. A gente já estudou o Salmo 105, não sei se você lembra. Já estudamos o Salmo 106, também não sei se você lembra. E aí eu fiz só vir para salmos anteriores, a fim de nós avançarmos e estudarmos, por exemplo, o Salmo 107, Salmo 108, Salmo 109, 110, e chegarmos até o Salmo de número 118, porque se formos do 119, aí eu acho que só quando acabar o contrato aqui, que são 10 anos, a gente encerra. Fora isso, meu pensamento é a gente seguir até o Salmo de número 118 e passear por belos salmos, como o Salmo de número 115, 116 e outros tantos. Meu desejo também é que a gente possa pensar em salmos como o Salmo de número 139, mas enfim, a minha ideia é seguir aqui nos salmos que já estamos caminhando, tá bom? Salmo 104, peço a sua licença para que a gente faça tão somente a leitura, faça a leitura até o verso de número 30, relembrando um pouco do que a gente já estudou, né, nesses encontros. Mas basicamente o nosso foco hoje é o verso 24 a verso de número 30, tá bom? Isto posto, venha comigo para o verso 1, a gente lê até o 30, só para recapitular tudo que aqui, o que até aqui nós já vimos. Vamos lá. Salmo 104, verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A Tua repreensão fugiram, a voz do Teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de Tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de Tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio das arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem, se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. A partir daqui, nossa exposição, verso 24. Que variedade, Senhor, nas Tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das Tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar.
Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Vamos orar uma vez mais. Peça para que Deus fale ao nosso coração, que você possa estar atento ao que Deus vai falar a você, a todos nós nessa noite. Bendito Deus, uma vez mais estamos por aqui, acima de tudo para cultuar o teu nome, bendizê-lo, adorá-lo, entoar cânticos, refletir sobre a tua grandeza, teu poder, tua sabedoria, tua majestade, todos os atributos que estão aí no Senhor são dignos de nossa reverência, são dignos de nosso reconhecimento, são dignos de nosso encanto e da nossa adoração. Por essa razão, aqui estamos, Senhor, e queremos te rogar para, além de adorar-te, como já temos feito desde o início, que o Senhor fale aos nossos corações, porque no culto público, como aqui estamos, nós estamos aqui para adorá-lo, mas a tua graça é tão estupenda que nos fala aos corações por meio da tua palavra. Vimos aqui para adorar-te, saímos daqui ricamente abençoados, edificados. Para que socorra, teu Santo Espírito precisa aplicar a tua palavra em nós. Por outro lado, no trabalho que nos compete, nós estamos ou precisamos estar bem atentos, trabalhando junto, para que a nossa mente não possa estar divagando, pensando em tantas coisas que não aquilo que mais importa nesse momento, que é escutar a tua voz. Ajude-nos a não divagar, ajude-nos a focar, ajude-nos nas nossas muitas limitações a entender, porque só assim, como diz 1 Coríntios 14, seremos edificados. E aí sim, será uma grande bênção para nós e uma grande glória para ti. Dá-nos graça para isso, nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como você viu, eu venho dando temas, ou temas, repetidos aos meus sermões no Salmo de número 104. O tema que variavelmente eu tenho posto nos meus sermões desde o início, é exatamente a primeira frase, uma frase que está no versículo de número 1. Está lá no Salmo 104, versículo número 1, quando o salmista diz assim: Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. Porque o meu argumento até então tem sido de que, à medida que o salmista vai avançando no que ele vai dizendo, e como lemos, tu és coberto de luz, verso 2, pões nas águas o vigamento da tua morada, o Senhor estabeleceu limites para as águas, o Senhor eleva os montes, verso 8, verso 9, puseste divisas, limite nas águas do mar. E à medida que ele vai avançando nisso, eu entendo que ele vai e volta, é um exercício de vai e vem aqui, vai nos revelando aquilo que ele deseja acerca de Deus, da sua obra, da criação, da natureza, dos animais, de várias coisas que o seu olho contempla, mas o exercício que ele quer que façamos voltemos para o verso 1, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, leia-se, como tu és majestoso, como tu és glorioso, como tu és encantador, como tu és esplêndido, porque essa é a ideia de magnificente aqui, como tu és, Senhor. À medida que eu o conheço, à medida que eu avanço, à medida que eu te conheço, à medida que eu vejo as obras das tuas mãos, à medida que eu vejo as intervenções que o Senhor faz, como tu és magnificente. Cada passo que dou, vejo a beleza do Senhor nas coisas que criaste. Então eu penso que ele faz isso. Só que hoje eu queria fazer o diferente. Eu quero que você continue com isso no coração e na mente, à medida que avançamos, mas eu também queria que você pudesse pensar nesse sermão, ou nessa nossa meditação, com o tema que colocamos aí hoje. Eu coloquei um tema que é esse que você está vendo aí no Data Show, o governo do Criador.
E nesse sentido eu entendo que isso também reflete especialmente essa perícope, esse trechinho, verso 24 a 30, que nós haveremos de pensar nessa noite. Especialmente o que ele vai nos esmiuçando aqui nesses versículos. Eu queria iniciar a minha meditação com os irmãos, destacando 4 frases que eu recente, algumas outras não, eu tenho por hábito guardar algumas frases, lendo algum livro, alguma coisa desse tipo, ouvir em algum lugar. Gosto de anotar porque eu acredito que sempre se faz necessário inserir em algo. E eu vou fazer isso aqui como uma espécie de abertura de portas do nosso sermão. Que ao chegarmos diante do que escutaremos aqui hoje, é como se isso aqui abrisse as portas para o verso 24 até 30, para que você, a partir destas informações, você adentre e possa conhecer o que o nosso Deus está aqui falando. A primeira frase que eu queria compartilhar com os irmãos é de um teólogo chamado Steven Lawson, um teólogo americano, grande pregador dos tempos atuais, e ele disse certa vez o seguinte: Deus é revelado nas páginas da Escritura como o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele escolhe, designa, determina, predestina e governa tudo e todos. É isso que significa ser Deus. Nada menos que isso. Ele governa e ponto final. Ele está reinando absoluto acima de tudo e de todos. Steven Lawson quer nos dizer isso. Segunda frase, esse é um teólogo inglês, seu nome era Arthur Walkington Pink. Ele diz assim: a soberania de Deus significa que Deus é Deus. Ele faz o que quiser, onde quiser, como quiser, com quem quiser. E não precisa estar dando satisfação do que faz, eu completaria aqui. Ele é Deus, e sendo Deus, Ele faz como quer, da maneira que quer, com quem quer, e não tem ninguém que mande no seu nariz. Só Deus é que pode agir assim. Terceira frase que eu acho que corrobora para o nosso pensamento aqui, é uma frase do Spurgeon, pregador batista do século XIX, famosíssimo. Ele disse assim, eu achei fantástica. Ele diz assim, quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a cabeça. Você passa por aqueles momentos emblemáticos, por aqueles momentos de você não entender absolutamente nada do que ocorre consigo. Você só tem como deitar de maneira tranquila se o travesseiro seu for a doutrina da soberania divina. Eu não posso entender absolutamente nada, mas o fato de saber que és soberano e que esse ser que é soberano é amoroso, é bondoso, é sábio, me traz paz, ainda que eu não entenda absolutamente nada. Quarta e última frase é também do Spurgeon, quando disse exatamente o seguinte: não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Então a primeira coisa que eu quero que você adentre, abra as portas com essa preciosa verdade: Deus governa, Deus é soberano, Ele governa absoluto sobre tudo e todos. A sua vida, nos mais variados âmbitos em que ela está inserida. Ele governa essa igreja, Ele governa a sua vida, Ele governa as mais variadas esferas. Deus governa a sua saúde, Deus governa a família, Deus governa, Deus governa, Deus governa, Deus governa. Por quê? Porque Ele é soberano. À luz dessa verdade, eu queria que você possa entender uma coisa preciosa. Que conforme vemos, antes de continuar aqui falando do mar, como ele vinha falando, o salmista faz uma pausa aqui, no verso número 24. E ele percebe que ele precisa adorar o Senhor por tudo aquilo que ele já disse até o versículo 23. Por tudo que ele vai dizer, versículo 25, 26 e para aí vai. E por tudo que os seus olhos veem, sua boca saboreiam, seus ouvidos ouvem. Diante de tudo isso, ele faz uma pausa aqui e adora o Senhor. É mais ou menos como a gente faz em algumas ocasiões em que estamos extasiados com algo encantador e a gente se rende àquela beleza,
ficando exatamente perplexo com aquilo que está diante dos nossos olhos. É isso que o salmista faz aqui, ele para e diz para si mesmo: eu preciso, melhor, nós precisamos adorar um ser de tamanha envergadura. Isto posto, eu chamo a sua atenção para o nosso primeiro ponto da noite. Já que o nosso tema é o governo do Criador, queria chamar a sua atenção para essa primeira coisa aí. O governo do Criador deve ser louvado, é o que o verso 24 nos diz. Chama a sua atenção, venha comigo, eu estou no verso de número 24, ele diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Veja, elas não são apenas muitas em números, mas múltipla em variedade. Quando você olha para as mais variadas áreas da criação, você vai ver, por exemplo, os minerais: alumínio, ferro, cobre, areia, rochas. Quando você vem para os vegetais, você tem berinjela, você tem abobrinha, você tem chuchu, eu estou citando alguns. Quando você vem para a verdura, você tem alface, você tem brócolis. Quem é dos tempos antigos queria comer espinafre, porque lembrava do Popeye para ficar forte. Quando você vem para frutas, não pense só na quantidade, ou melhor, não pense só na variedade, mas pense na forma também das frutas que Deus criou. Você sabe tanto quanto eu que tem uma coisa chamada abacaxi, que vem uma coroa em cima, que você tem que pegar com cuidado, porque senão você pode se furar. E ele é todo desenhado no corpo. É uma fruta bem distinta das que nós estamos acostumados. Você tem um tal de um caju, eu não sou muito fã, né? Mas você tem um caju que vem quase que com um gancho lá em cima, uma fruta diferente também. Você tem uma jaca que difere já do caju, é de um tamanho de um trem enorme, e não sei muitas vezes como não cai antes do tempo, mas fica lá em cima toda cheia de, como se fossem espinhos assim nela. Não temos apenas essas frutas, mas temos outro como o limão, que é azedo e a gente não consegue chupar com facilidade. Mas eu preciso, junto com você, lhe apresentar não apenas esses que você já conhece, mas apresentar outras que você nem conhece, mas que são interessantes também. Eu não sei se você já conheceu essa frutinha aqui, o seu nome é Kivano, se eu estou certo na pronúncia. É uma espécie de melão espinhoso, de polpa comestível, é um alimento que acaba sendo mais usado como item de decoração. Tamanha é a sua distinção aí de maneira interna. Você tem esse aqui, talvez você conhece. Você tem o que a gente chama de pitaia. Pitaia também é conhecida como fruta dragão, que é a semelhança, alguns dizem, de um dragão. É uma fruta que é cheia de espinhos e somente a polpa é comestível. Eu não sei se você conhece essa. Talvez você pode achar que é o que você está pensando, mas não é. Não é banana. Isso aqui é chamado de amão de Buda. Eu particularmente nunca vi amão de Buda, mas dizem que é semelhante a essa fruta aqui. Tem a aparência que lembra um amão, devido, olha só, ao seu perfume. Algumas pessoas utilizam o alimento somente para perfumar o ambiente. Não sabia disso. Mas não apenas essa, você tem uma coisa chamada de urucum, que é esse bichinho aí, de aparência estranha. O urucum é bastante encontrado lá na Amazônia. Mas você não tem só urucum, você não tem limão apenas, jaca e tudo que você já viu. Você tem uma coisa chamada aqui. Isso é uma fruta nacional lá da Jamaica, e essa fruta não pode ser consumida inteiramente, já que seu centro é muito venenoso. Então, se você for para as bandas da Jamaica e lhe oferecerem aqui, você diga: não, já estou de barriga cheia. Você também tem uma coisa que eu não sei se você já viu essa. Isso aqui parece coisa de desenho. É chamado de rambutão. É natural lá da Indonésia, das Filipinas. Seu nome literalmente significa cabeluda. Não à toa, né? Mas você não tem apenas estes. Você tem coisas como essa daqui, ó. Isso aqui é chamado de brócolis romanesco. É originário lá da Itália. Esse tipo de brócolis possui uma forma geométrica bastante decorativa, parecendo quase que uma árvore de Natal. Parece uma árvore de Natal. Mas temos outras coisinhas mais. Isso aqui se chama funcho. Não sei se você já viu, mas parece uma árvore, uma torre com antenas. Ainda
só chegamos ou falamos de frutas, de verduras, de vegetais, de minerais, mas ainda nem chegamos na parte do que a gente chama da flora, que é o conjunto de plantas que nascem numa região. Ela, não sei se ela está por aqui, mas eu achei uma flor linda, seu nome é dália. Dália é um membro nosso aqui da igreja, e essa flor é proveniente lá da Colômbia, do México. Essa você talvez já conhece, difere da dália, ela é amarela e tem uma circunferência aí no meio. Você tem essa outra chamada de lótus, que já difere do girassol, que também difere da dália. Você tem essa outra que algumas mulheres gostavam de receber em tempos passados. Isso aqui se chama orquídea. Você já vê que difere da dália, que difere da lótus, que difere do girassol, e em cores também assim difere. Mas a gente falou da flora, nem chegamos na fauna. E a fauna, eu queria que você pudesse lembrar que tem gato nessa fauna criada por Deus. E quem não gosta de gato pode ficar com cachorro. Tem cachorro também que é criado por Deus. E nós chegamos nesse aspecto também a pensar no homem e nos membros que compõem o próprio homem. Aqui você tem o que é chamado de cérebro. Você sabe muito bem a complexidade do funcionamento do corpo humano, com todos os seus sistemas que estão ali envolvidos. Nem falamos de vidas microscópicas, como vírus, bactérias, fungos. Esse aqui já está ficando tradicional. Alguém lembra o que é? Vasos sanguíneos do sistema nervoso do rato. Pois é. Coisa microscópica. Esse aqui também já está virando tradição aqui nas minhas imagens. Sabe o que é isso? Você que nos visita hoje. Isso aqui é o besouro da semente da manga no microscópio. Parece coisa de Hollywood. Nem falamos do céu. E o céu muitas vezes se apresenta assim, especialmente na parte do leste europeu. Você tem essas cores que Deus geralmente coloca nos céus por lá, chamada de aurora boreal. Não apenas ali, mas por aqui a gente também tem coisas bonitas como essa. Nós temos paisagens das mais encantadoras e são belezas naturais que os nossos olhos encontram. Mas a gente nem falou do mar. O mar, temos os animais marinhos, nós temos as algas, nós temos os corais. E eu não botei aí porque senão só seria slide a noite toda hoje da gente. Você tem obras no céu, lá no alto. Você tem obras na terra aqui embaixo. Você tem obras nas águas, obras que permanecem pelos séculos, obras que desaparecem talvez em um ano. Você tem obras que com toda a sua beleza não vivem nem um dia sequer. Obras dentro de obras, obras e mais obras. Todas são suas obras, realidades explícitas do seu poder, e todas exibem a sua sabedoria, exibem a sua beleza, exibem a sua grandeza, exibem o seu poder. Portanto, a criação trata-se de uma exibição da parte de Deus no que tange a sua glória e a sua majestade. E você percebe que cada obra se encaixa no seu devido lugar, porque foi assim que Deus criou todas essas coisas. Não há toa, quando chega o verso número 24, é como se ele dissesse mais ou menos assim para a gente: espera um pouco, eu preciso adorar esse ser. E por isso que ele diz: Senhor, que variedade nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Meus irmãos, nunca é demais lembrar, embora você saiba disso, o salmista, nem tampouco eu, apresentamos aqui um número completo das obras de Deus, o que seria uma tarefa interminável, mas apenas tocamos numa quantidade minúsculas das obras que ele realizou. Todavia, se uma pequena porção das obras de Deus nos deixa assim, encantados, impressionados, quão inadequadas, pense junto comigo, são as nossas mentes para compreender toda a extensão das obras de Deus. 3 coisas que eu gostaria de dizer aqui antes de avançarmos nos próximos versículos. O primeiro deles é que, com toda a riqueza apresentada, em vários aspectos, em certo sentido,
Deus nos colocou, não, melhor dizendo, não nos colocou num casebre, mas num palácio. Pense junto comigo. Nós estamos numa casa bem abastecida aqui na terra. A mesa é farta, o buffet não está vazio. Ok, se a terra afetada pelo pecado, como vocês sabem, a terra foi afetada pelo pecado e temos vários problemas em virtude do pecado. Mas a terra que foi afetada pelo pecado, se este mundo caído que vivemos nos proporciona o desfrute de uma riqueza impressionante, como vimos de maneira minúscula aqui nas imagens que apresentei, imagine como será o que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. No mundo caído, você desfruta de um leque bastante variado das obras do Criador. Imagine no mundo não caído. Segunda coisa que eu queria que você pensasse junto comigo. Um artífice talentoso, você sabe tanto quanto eu, que depois que termina o seu trabalho, ele observa, ele examina a sua obra procurando talvez algum defeito nela. Mas aqui a questão é outra. Quando o Senhor, supremo arquiteto, artífice desse vasto universo, ele terminou a sua obra de criação, ele examinou, e a sua frase foi: e viu Deus que era muito bom. Ele conclui, olha a sua obra de arte e diz: e viu Deus, tudo era bom. Eu quero extrair a primeira lição dessa noite, porque se a gente está falando de um ser que conhece de obra, que sabe fazer a obra de maneira suprema, ele é o grande arquiteto, ele é o grande edificador, ele é o grande construtor, ele é sábio por excelência. Eu queria chamar a sua atenção exatamente para a primeira lição da noite, que é essa daqui, baseada em Filipenses 1:6, que diz assim, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que coisa linda isso aqui. Se o ser que fez os céus e a terra conclui a criação e diz assim, e eis que era muito bom, e ele é o que está dizendo para nós aqui em Filipenses capítulo 1 verso 6, que há de completar a obra em nós, a gente pode confiantemente descansar em suas mãos, que aquilo que ele realmente começou em nossas vidas, ele haverá de concluir, e a gente sabe muito bem como ele conclui as suas obras. Terceira coisa que eu gostaria de dizer para você, ainda no verso 24, é que Deus poderia ter criado um mundo sem graça. Deus poderia ter criado um mundo sem cor, preto e branco. Deus poderia ter criado um mundo com uma única estação em toda parte, só inverno, só inverno. Deus poderia ter feito somente um tipo de cada planta e animal. Já pensou se Deus tivesse criado todos os seres humanos idênticos, um a cara do outro, todo mundo igual, para ninguém ficar com raiva, achando que Deus favoreceu um, não favoreceu o outro. Mas veja, Deus não apenas não criou as coisas assim, mas imagine se Deus tivesse criado um mundo sem sons musicais, por exemplo, ou com uma variedade mínima de alimentos para comer. Imagina como nós estaríamos nesse mundo, mas não foi assim que Ele fez. E a questão é, como nós somos gratos a Deus pela variedade com a qual Ele criou esse mundo. E aí o arremate é o seguinte: somente um Deus sábio poderia ter planejado tantas coisas diferentes, e somente um Deus poderoso seria capaz de fazê-las existir. Porque não adiantaria nada ser sábio sem poder, ou ter poder sem ser sábio. Nele estas duas coisas se unem, e com sabedoria Ele pensa, com poder Ele age, e lhe dá, e a mim, de presente esse mundo para desfrutarmos. Em seguida, Ele continua falando da criação, e aí nos dá um exemplo do imenso número de variedade de obras que Ele traz. Ele nos apresenta uma, chama a sua atenção, estou no verso número 25, e aqui chegamos ao nosso segundo ponto.
Verso número 25, o governo do Criador primeiro deve ser louvado. Por quê? Porque Ele nos deu um leque de opções. Ele fez várias coisas conforme vimos. À luz disso, louvemos a Ele. Segundo, o governo do Criador ocorre sobre terra e céus. Melhor, terra e mares. Verso número 25, ele diz assim: eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Meus irmãos, no quinto dia da criação, Deus formou a vida oceânica. Veja, precisa você abrir, está aí no Data Show. Gênesis capítulo 1, verso 20 diz assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Aí vem a frase: e viu Deus que isso era bom. E assim Deus concluía toda a sua obra. Olhava para a obra de arte e não encontrava nada para fazer ajuste, como se tivesse esquecido ou lhe faltado algo. Deus realiza de maneira perfeita. Mas o nosso assunto aqui no verso número 25 é o mar. O mar, como alguns dizem, é muito maior e mais rico do que os hebreus imaginavam naquele tempo. Ou seja, quando o salmista escreveu o Salmo de número 104, ele tinha uma limitação que eu e você não temos hoje. Eles não tinham o recurso que nós temos hoje, as informações que nós temos hoje, o conhecimento que nós temos hoje. Portanto, o que eu quero lhes dizer é que o mar é maior e mais rico do que eles imaginavam naquela época. Mas com o que eles tinham naquela época, eles já ficavam encantados. Imagine se eles tivessem o que nós tivéssemos hoje. Se lá passasse Globo Repórter, Discovery Channel ou coisas do tipo, eu acredito que o Salmo ainda estava, o salmista talvez haveria de inserir algumas coisas ali ainda. Mas dizem que as águas contém mais vida do que a terra. Não sei se é verdade, mas quando você olha em todas as partes, o mar é povoado de seres microscópicos, de seres pequenos, de seres médios, de seres grandes, de animais gigantes. Em todos os lugares há vida nas suas mais variadas formas. Na verdade, quando a gente vai pensar nas vidas lá do mar, vai além de qualquer contagem. E como nós já vimos, Deus alimenta a toda espécie de vida que lá esteja. Veja verso número 26 junto comigo. Ele diz que nas suas águas algo acontece. Verso 26: por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Navios aqui. O primeiro dos navios, sem dúvida, foi a Arca de Noé, de modo que todos eles devem ser o primeiro esboço ao próprio Deus. Se alguém pensa em navio, barco, jangada, seja o que for, o primeiro esboço sempre será o de Noé. Sempre será Deus como aquele que inicia algo que foi uma bênção e que tem sido uma bênção para nós. Cargas são transportadas para países muito distantes através do mar, com um custo menor, enfim. Deus nos deu uma grande bênção, o mar e navios por lá passarem. Só que tem uma informação aqui que é interessante. O verso 26 diz assim: o monstro marinho. Eu não sei se a sua Bíblia é a chamada NVI, que é a chamada Nova Versão Internacional. Na NVI vem assim, ó. Não sei se é a sua. Monstro marinho vem o Leviatã. Alguns estudiosos apontam, ou melhor, apostam que o Leviatã, ou esse monstro aqui, seria dinossauro. Outros apostam em crocodilo. Outros já dizem que é uma baleia. E aí, não se sabe ao certo o que é. É mais interessante entender aqui o termo monstro marinho como algo genérico para um grande e terrível monstro que habitava os mares. Ele não define. Mas pule comigo, ou avance aqui, verso de número 26, só no finalzinho para você ver uma coisa interessante. Esse monstro marinho, que ele diz que formaste para nele folgar. Leia-se folgar aqui, para nele brincar.
Ou seja, esse animal, ele brinca no mar. Digamos que o mar, para esse animal, seria uma espécie de parque de diversões dele, o beach park dele. Aqui, se aí o nosso autor está dizendo isso aqui para a gente, se eu tivesse que arriscar o que seria esse monstro marinho, eu chamaria ele de baleia. Porque é mais ou menos isso que às vezes a gente vê, né? No mar, aquele monstrão pulando, brincando, que nos assusta. Então, se eu tivesse que apostar aqui, eu apostaria na baleia. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo especial. Verso número 26 nos diz algo lá no final ainda. E tem uma palavra que para mim é crucial e espero que para você também seja. Veja, final do verso 26, ele disse: por ele transitam os navios e o monstro marinho. Agora preste atenção, que formaste para, qual é a palavra que tem aí? Depois do para. Nele, para nele folgar. Eu chamo a sua atenção para essa expressão nele aqui. Preste atenção. Os peixes, sejam eles grandes ou pequenos, sejam eles que brincam ou não brincam no mar, sejam eles que se alimentam no mar, eles vivem no mar. Ou seja, sejam peixes grandes ou pequenos, eles brincam ou não brincam no mar, mas lá no mar eles se alimentam, lá no mar eles vivem. Todavia, são ou tão logo tirados do mar, eles enfraquecem e logo eles morrem. O que eu quero lhe dizer é que tudo para o peixe depende dele, do mar. A vida do peixe está no mar. A satisfação do peixe está no mar. A alegria e vida deles estão lá nele, no mar. Qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda? E é a segunda lição da noite. Qual é a água que você imagina que te trará satisfação, alegria e vida? Qual é a água que lhe trará satisfação, alegria e vida? João capítulo 4, Jesus diz ser Ele a chamada água da vida. 1 João capítulo número 5, verso 12 diz assim, olha que texto lindo, ele diz assim, ó: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, só nele você tem vida, fora dele você tem morte, porque esse é o tipo de discurso que a Escritura realmente diz: em Cristo vida, fora de Cristo morte. Tanto quanto um peixe fora do mar, é você fora de Cristo, é morte. Portanto, alegria, satisfação plena, o peixe só tem dentro d'água, só tem nele. É isso que você precisa entender. Satisfação, alegria plena, você não terá fora do oceano de satisfação chamado Jesus. Só nele é que você pode ter ou desfrutar dessas coisas. Só que aí preste atenção numa outra coisa. O salmista continua discorrendo sobre, e agora ele universaliza algo muito importante. Primeiro, a gente já falou sobre que o governo do Criador, ele precisa ser louvado, ele deve ser louvado. Segundo lugar, verso 25 a 26, nós vimos o seu governo sobre terra, sobre mares. Só que agora, no terceiro aspecto e último, eu quero chamar a sua atenção para o governo do Criador sobre a vida, sobre a sua e a minha. Se não, vejamos, estou no verso número 27, veja o que ele diz. Ele diz assim, ó: todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Ou seja, todos os seres e criaturas que existem aqui nessa terra, grandes e pequenos, todos eles dependem de Deus, todos de igual maneira dependem dos cuidados do Criador.
Portanto, o que ele disse aqui, a gente já falou sobre seres marinhos, a gente já falou sobre seres terrestres, a gente já falou sobre seres selvagens, animais selvagens em exposições anteriores. Portanto, ele está dizendo que ele, Deus, é quem sustenta os exércitos dos céus, todas as aves que você encontra, os exércitos da terra, todos os animais terrenos e aquáticos que você possa imaginar. É Deus que sustenta, melhor, é Deus que sustenta toda a vida que é criada aqui nesse vasto mundo. Nem mesmo as criaturas, preste atenção nisso, nem mesmo as criaturas malvadas estão fora da sua bondade e da sua generosidade. Porque Deus poderia fazer o seguinte: com tanta gente ruim que tem nesse mundo, ou com tantos animais cruéis que temos nesse mundo, Deus poderia dizer assim: olha, só pela sua maldade eu não vou lhe assistir. Mas Deus, com sua bondade e generosidade, contempla inclusive seres maldosos, animais cruéis. Deus forneceu os alimentos apropriados para os diferentes tipos de seres vivos. É isso que ele está dizendo aqui no verso número 27. E isso implica dizer que nenhuma criatura continuaria a existir por um segundo que seja, a menos que Deus supra diariamente as suas necessidades. Mas observe uma coisa mais, parte B do verso 27, ele diz assim: todos esperam de ti, agora, que lhes des de comer a seu tempo. Isto é, quando necessitam do alimento, quando necessitam dele, a cada um no seu próprio tempo, Deus concede. Pule para o verso 28, olha o que ele diz: se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens. Deus dá, mas eles precisam recolher. Quando nós vemos, por exemplo, me permita esse exemplo esdrúxulo mesmo, quando nós vemos alguém, uma senhora, por exemplo, jogando milho para as galinhas, e as galinhas vão lá com o bico, pegando cada grão ali que caiu no chão, nós temos um exemplo adequado da maneira como o Senhor supre as necessidades de todos os seres vivos. Ele dá e os seres recolhem aquele alimento. Lembre-se, mais uma vez, da quantidade quase infinita de animais. Portanto, Raquel, a obra de Deus é estupenda para alimentar tantas bocas, não só humanas, mas de tantos animais e seres vivos que estão espalhados por aí. Só que esse princípio geral de um Deus que dá e que os seres recolhem, ele também pode ser aplicado na vida espiritual. Também é aplicável quanto a questões espirituais. Veja, Deus nos concede de graça a salvação, nós recolhemos. Ele dá de graça, nós abraçamos, nós nos deleitamos, nós nos entregamos. Alguns pensam que tem que merecer, mas sabemos muito bem que ninguém merece. A alma só tem que receber aquilo que Cristo dá gratuitamente. Verso de número 28 ainda, parte B, ele diz: se abres a mão, eles se fartam de bens. Aqui tem um destaque único, se chama a liberalidade divina. Deus abre a mão e você se farta de bens, e sejam eles quais forem. Pense em você, quantas coisas você tem de maneira farta na sua vida. Mas eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa também. Você já imaginou se essa mão divina, ela faz assim, ó, se ela se fecha, como ou o que ocorreria na sua vida? Louve e agradeça ao Senhor por sua mão aberta, nos abençoando de maneira muito generosa. Verso 29, olha o que ele diz, verso de número 29, ele diz assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Isso mostra uma coisa simples, isso mostra quão dependentes do Senhor são todos os seres vivos. Veja, ele diz aqui, ó, ocultas o rosto aqui. Ocultas o rosto aqui pode se referir ao que a gente chama da subtração de seu poder sustentador. Deus nos sustenta,
Tem um poder que nos sustenta, é o poder de Deus. Colossenses diz que Cristo sustenta todas as coisas, Ele sustenta esse vasto universo. Tem um poder que sustenta você. Mas o texto diz: quando ocultas o rosto, é como que esse poder sustentador de Deus fosse aqui tirado. Aí o que acontece conosco? O texto responde: eles se perturbam aqui. Presta atenção, a palavra perturbado aqui é muito interessante. A palavra perturbado, na verdade, significa tremer. A palavra perturbado significa estar em trepidação. Essa semana não, acho que uns 2 domingos, eu fui pregar no acampamento lá da Congregacional Central. E o caminho é ali, né? Bairro das Nações, Alvinho, e até um determinado momento ali no Bairro das Nações é calçamento, depois é estrada de terra, você conhece bem lá. E quando eu fui no caminho, era o tempo todo, aquelas lombadinhas pequenas, não tem? Que o carro vai passando e faz... Aí ou você vai rápido, para, né, não bater tanto, ou você tem que ir bem devagar. A palavra perturbado aqui, imagine você andando devagar e o tempo todo o carro faz assim, trepidação. Perturbado aqui significa encher-se de terror, é estar assombrado. Veja, é aquele tipo de aflição que você tem quando são retirados todos os apoios e proteção que você porventura tinha, e você só enxerga à sua frente a destruição. É questão de tempo acontecer a destruição. Isso é o que você sente quando Deus retira o seu poder sustentador, aqui sendo expresso com ocultas o rosto. E essa verdade fica ainda mais clara quando ele diz, parte B do verso 29, olha que coisa, ele diz assim, ó: se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Eu lembro que eu era criança aqui, meu pai tinha um sítio, e a gente costumava ir para lá, e meu irmão sempre gostou muito de cavalo, e eu lembro que certa vez ele me chamou para dar uma volta com ele, e nunca foi minha praia o cavalgar, e eu fui na garupa do cavalo. E num determinado momento que a gente pegou uma ladeirinha, que era caminho lá do sítio, eu simplesmente escorreguei na garupa e caí assim, ó, de costa, caí com as costas no chão. O que aconteceu? Eu não tinha ar naquele momento, e querendo puxar ar, e dizia a ele simplesmente colocou a boca no meu nariz, querendo fazer empurrar ar para dentro, e eu não conseguia respirar, cortou a respiração, e eu fiquei exatamente desesperado, como se fosse morrer mesmo. De repente, alguma coisa acontece, a respiração volta, e aí eu volto a existir. Eu não sei você, mas a respiração é algo que a gente não dá muito valor, até que você tenha problemas com ela, até que você, quem sabe, tenha passado por um momento recente que passamos de Covid, de ter precisado ficar em uma UTI com respirador artificial. Você começa a perceber como a respiração é uma das grandes bênçãos que Deus concede para o ser humano, porque quando é retirado, lhe causa grande problema e desespero. Veja o que nos diz Atos capítulo 17, eu cito várias vezes, já citei várias vezes esse texto. Atos 17, 25 diz assim: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se você tem vida, foi Deus que deu. Se você respira até hoje, cada respiração dessa que você já fez, foi Deus que encheu o seu pulmão de ar. Foi Deus que fez você expirar e inspirar. Foi Deus que lhe deu mais ar para respirar. E tudo que você tem, foi Deus que lhe deu. Não sei se você já pesquisou, estava compartilhando até no aniversário da nossa irmã Diana, essa semana. Não sei se você já pesquisou, mas depois você pesquisa. Lá no Google, coloca assim, quantas vezes nós respiramos por dia, por minuto. E numa rápida pesquisa você vai perceber que um adulto em repouso, ele respira em média 16 vezes por minuto. No dia, você respirará 23 mil vezes por dia. 23 mil vezes por dia.
cá para nós, num dia, Deus no ar lhe abençoa 23.000 vezes. Se você não tiver outra bênção no dia, chegue no fim do dia e diga assim: Senhor, muito obrigado pelas 23.000 bênçãos que o Senhor me deu hoje. E às vezes a gente acha que Deus não está abençoando a gente, não. Meus irmãos, nestas palavras do verso número 29, o salmista está dizendo uma coisa simples para mim e para você. Ele está declarando que nós ficamos de pé ou nós caímos segundo a vontade de Deus. Se você está de pé hoje, foi graça de Deus. Se você ainda respira hoje, é graça de Deus. E cá para nós, se a gente fez uma conta de um dia, faça as contas multiplicando pelos anos que você tem de respiração. Quantos anos você tem? Precisa cochichar ou dizer não. Tem alguns que não gostam de dizer a idade, mas faça as contas. Eu tenho plena certeza que a calculadora do seu celular não conseguirá calcular. Eu só estou falando de uma área da sua vida: o ar que você respira. Continuamos vivos enquanto Ele nos sustenta com seu poder, mas tão logo Ele subtrai seu espírito doador de vida, você morre. Ele está lhe sustentando até hoje. Verso número 30, a gente encerra. Ele diz: envias o teu espírito envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Veja que a perda da sua respiração os destrói. Mas olha que coisa linda, olha que trocadilho é que o salmista faz aqui no verso 30. É muito legal como ele discorre aqui. Olha o que ele diz: envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O trocadilho aqui é exatamente o seguinte: no verso número 29 ele diz que se Deus corta a respiração, nós logo morremos. Então a perda da sua respiração lhe destrói, Deus lhe corta. Mas ao mesmo tempo nós lembramos como Deus cria o homem. Lembra que foi soprando nas suas narinas. Pelo sopro do Senhor, uma nova vida é criada. Um sopro dele cria, e a sua retirada destrói. Ele tem sua vida em suas mãos. No dilúvio, o mundo foi destituído praticamente de toda a vida, mas logo o poder de Deus voltou a encher os lugares solitários. E é isso que ele está nos mostrando aqui. Visto que o mundo diariamente morre, você é prova disso, você sabe muito bem disso. Talvez você já teve pessoas queridas e padeceu por isso. Diariamente também esse mundo é renovado por Deus. Uma geração se vai, outra logo chega, e Ele assim faz com que essa renovação aconteça para mim. Esse é o entendimento do verso 30. Ele na morte faz com que alguns possam ir embora, mas quando outros nascem, Ele está renovando esse mundo nesse trabalho ininterrupto. Me permita concluir contando uma história que eu achei muito interessante. Contei até recente, mas certamente muitos aqui não estavam no dia. Conta que certa vez pediram ao pastor Marcos Granconato, não sei se você o conhece, esse é um pastor muito conhecido no Brasil. Pastor Marcos Granconato é um pastor batista lá de São Paulo. E o pastor Marcos Granconato, alguém chegou para ele e pediu para que ele pudesse visitar um homem que estava no hospital, que havia sofrido um acidente automobilístico com a sua família. Conta a história que o carro desgovernado caiu na represa lá de Mariporã e bateu numa pedra, onde os seus familiares se feriram um pouco, porém o motorista do carro, esse rapaz, ele ficou gravemente ferido. Ele estava exatamente na iminência de perder uma de suas pernas, exatamente pelo fato de o choque ter acontecido com a rocha e basicamente pegou muito no lado em que ele estava. O pastor não conhecia o rapaz, mas atendeu o pedido da família e foi lá visitar aquele rapaz no hospital. Quando ele chega no hospital, conta o pastor Marcos que, conversando lá com o rapaz por alguns minutos, ele começou a dizer o seguinte. Ele disse assim: bem, nós não entendemos porque estas coisas acontecem conosco, mas com certeza eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem um plano.
Deus tem um propósito, Deus tem projetos para a sua vida. O Senhor é bom e Ele há de vir, de agir, melhor dizendo, na sua vida, agir na sua família. O Senhor sabe muito bem o que faz, mesmo quando eu e você não conseguimos entender absolutamente nada do que Deus faz, muitas vezes na nossa vida. Mas escute, o Senhor é soberano e o Senhor governa absolutamente tudo. Essas foram as palavras do pastor Marcos Granconato com aquele rapaz. E aquele rapaz escutou atenciosamente as palavras do pastor e respondeu exatamente o seguinte para o pastor. Ele disse assim: pastor, é verdade que muitas vezes nós não sabemos como Deus age, nós não entendemos o porquê do que Deus faz, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, no meu caso, eu sei sim porque Deus está fazendo isso. Eu sei muito bem porque eu estou aqui. E ele continuou dizendo uma coisa ao pastor Marcos. Ele disse assim: sabe esse carro que eu tive um acidente? Eu comprei esse carro há algum tempo. E eu estava com a minha família sempre na igreja. Eu era um homem zeloso das coisas de Deus. Eu participava das atividades da igreja. Eu ia aos cultos. Eu tinha um desejo enorme de aprender de Deus mais e mais. E essa era a prática comum da minha vida. Eu assim conduzia os meus filhos, eu assim conduzia a minha família, até o dia que eu comprei esse automóvel. Aí ele disse: pastor, calma, eu sei que não há pecado algum em você comprar um automóvel, não é errado você comprar um carro, é bom que ajuda também, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu comprei esse carro e as coisas começaram a mudar. Aos domingos eu já não estava mais indo à igreja. Sabe o que acontecia comigo? Eu ia visitar a casa do meu tio, que fica lá no interior. Eu ia para a casa de um outro tio, lá na outra cidade. Eu pegava o carro, ia com toda a minha família para a praia. Eu ia para o sítio de um amigo. E eu comecei a me afastar lentamente, até que me afastei de modo completo e nunca mais voltei à igreja. Então, pastor, não me diga que eu não sei. Eu sei, e eu sei muito bem, porque eu estou neste hospital, prestes a perder a perna. Eu sei porque eu estou aqui. Presta atenção. Esse rapaz via com toda clareza que aquilo era disciplina de Deus. Contudo, ainda que olhando para essa situação difícil, ainda que olhando para essa situação terrível, ainda que bebendo dessa bebida amarga, mesmo assim, ele terminou dizendo o seguinte: me escute, estas foram as palavras daquele rapaz: eu vou sair deste hospital, com perna ou sem perna, não sei, mas uma coisa eu sei: quando eu sair desse hospital, com muleta ou sem muleta, com duas pernas ou com uma só, andando, saltando ou me arrastando, se Deus assim quiser, a pé ou de carro, se Deus me der ainda outro, mas eu e a minha família, nós vamos nos reconciliar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. De onde vinha a disposição desse moço de se reconciliar com Deus diante de uma disciplina tão dura da parte do Senhor? Resposta: aquele homem sabia de uma coisa, que Deus governa, não apenas para alimentar os animais e os homens, como já vimos no Salmo 104, que Deus governa não apenas me dando ar para respirar, mas que Deus governa, inclusive, quando acontecem coisas ruins, quando acontecem coisas trágicas em nossa vida, pois, como um Pai bondoso e amoroso que Deus é, Ele o faz para o meu bem, porque Ele me ama e porque Ele tenciona a minha salvação. Porque aquele que começou boa obra em nós, haverá de completá-la até o último dia. O governo do Criador
não aparece tão somente nas coisas belas que esse mundo tem, mas nas amargas também, tal como um medicamento terrível, mas que traz um benefício enorme para a nossa vida. E concluo as minhas palavras nessa noite, retornando a uma das frases que eu coloquei para os irmãos nessa noite. E a frase é essa: quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a cabeça. Seja o que for que você esteja ou haverá de enfrentar nesse mundo caído, nunca esqueça, sendo deliciosa de desfrutar como as frutas, Deus governa lhe concedendo. Seja amarga como as circunstâncias duras, difíceis e trágicas da vida, lá também o meu e o seu Deus governa. E tudo Ele faz com sabedoria, a fim de que conclua a obra que Ele iniciou. Sendo bom ou mal, como alguns dizem, se veio da parte de Deus, é tudo bom, se foi do seu querer. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus bendito, nós estamos aqui para te rogar graça, Senhor, porque o encanto pelas tuas obras visíveis, elas são nítidas. Nós acabamos de apreciar algumas, mas nem toda obra tua, inicialmente, elas nos atrai louvores, muito menos gratidão. Alguém que está na iminência de ter a perna amputada, dificilmente lhe dará glórias, louvores, e dirá: como tu és sábio, Senhor. E via de regra, tais palavras não saem dos nossos lábios, porque parece que nesses momentos o governo do Criador tirou férias, ou é inexistente, pelo menos para nós. Na beleza do sol, no sabor da fruta, no colorido das flores e nos amargos da vida, o Criador reina, nosso Senhor governa, e é nisso que voltaremos hoje para casa, assim como viveremos as nossas vidas, dormindo noite após noite, repousando sobre esse maravilhoso travesseiro, que nos dará um sono seguro, porque seremos embalados pelo maior de todos os sonhos, que é o sonho de saber que a nossa vida está em ótimas mãos, em mãos seguras. Seja o que for, tu governas, e isto nos será suficiente para toda a vida. Nos ajuda a lembrar dessas verdades, não quando apenas estamos diante do pôr do sol e fazemos as nossas fotos para postar nas redes sociais, mas nos lembra dessa verdade quando os dias maus baterem a nossa porta, porque o mesmo Deus que governa fazendo o sol se pôr e jogando um colorido impressionante no céu,
também governa as mais variadas experiências da nossa vida. Nos faz repousar, Senhor, nessa verdade preciosa. Aplica a Tua palavra no nosso coração e que saiamos daqui persuadidos. Tu governas e governas para todo sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.